Depois de ter um caso com a esposa de um banqueiro de investimentos, um garoto recebe mais do que ele precisou. Logo depois, ele se torna envolvido em uma controvérsia devido a uma estranha morte e uma grande apólice de seguro. Bom, às vezes as coisas que brilham não são ouro, e esse cara descobriu isso da maneira mais difícil. Bem-vindo ao Filmes Brilhantes. No vídeo de hoje, estaremos resumindo um filme de 2015 chamado A Cilada. Mas antes de o filme começar, ajude o canal com uma simples ação, se inscrevendo e dando like no vídeo. Vamos lá! O filme começa com a narração de um homem. Ele diz que quando você é criança, você não pensa sobre as consequências e você se sente invencível. Mas há uma coisa sobre o verão, e é que qualquer coisa pode acontecer, e no caso deste homem aconteceu. Vemos várias pessoas curtindo a praia, enquanto Doug chega a uma cidade. Ele está lendo um livro e olha para cima para ver uma vista deslumbrante da praia. Ele é levado para a cidade com seus pais. Enquanto eles estão levando suas coisas para baixo, sua mãe brincando pergunta se ele tem livros suficientes. A casa deles fica ao lado de um desembarcadouro, onde os barcos estão lotados. Doug vai lá e encontra um de seus amigos, que lhe conta sobre as mulheres que vieram lá e que a situação é ridícula, e que ele pode facilmente dormir com elas. Os dois então caminham no pier e vão até um bar, onde um homem puxa o cabo dos aparelhos, o que faz com que a banda pare de tocar. Ele recebe algumas vaias, mas depois começa a tocar guitarra com a banda, e as pessoas acabam gostando. O amigo de Doug então lhe entrega um avental, e diz que o verão começou oficialmente. Doug volta para casa. Ele grita para que todos saibam que ele está em casa, mas acontece que ninguém está lá. Então ele sobe para seu quarto e está olhando algumas fotos. Quando ele vê pela janela e vê que o novo casal se mudou. A esposa é bonita, e ele tenta avistá-la, mas ela entra em sua casa. Elliot e Lena são o novo casal que se mudou. Doug continua olhando para Lena, mas ela de repente olha para cima, o que assusta Doug, e ele se afasta da janela. Mais tarde, ele pega sua bicicleta e consegue vislumbrar Lena enquanto ela se inclina para remover a areia de seus sapatos. Doug então vai até seu amigo e eles mais uma vez começam uma conversa sobre garotas. Os dois então pegam um colchão e levam para um galpão velho. É aí quando ouvimos um som de risada do outro lado da praia. Os dois então abrem suas cervejas e seu amigo diz que ele vai ter um verão incrível. Quando ele volta para casa, ele vê que os vizinhos se mudaram. De repente, seu pai o chama e o leva para conhecer os novos vizinhos. Elliot pergunta a Doug que seu pai disse a ele que ele sabe muito sobre barcos. E Elliot o convida para vir a dar uma olhada em seu barco novo e que ele poderia até contratá-lo e pagaria muito mais do que o serviço de cortar grama. No dia seguinte, Doug vai dar uma olhada no barco e ele vê Lena voltando de um nado. Enquanto ela vai tomar banho, ele continua a observá-la. Lena tira todas suas roupas e Doug ainda continua procurando ela, quando de repente Elliot sai e pergunta a ele sobre o barco. Doug diz a ele que o dano no barco não foi muito grave e Elliot diz a ele que pode estar indo embora por um tempo. Os dois em seguida discutem o pagamento de Elliot e concordam com $12, mas Elliot diz que poderia pagar até 20. Mais tarde, Doug está mais uma vez olhando suas janelas para a casa do vizinho e vê Lena trocando de roupa. De repente, Elliot entra na sala e tenta forçar sua esposa, o que faz Doug desviar o olhar. No dia seguinte, Elliot dirige até a orla, onde ele é parado pelo guarda, que lhe diz que ele precisa verificar sua identidade. Doug vem conversar com Elliot e diz a ele que o guarda está um pouco rigoroso. Elliot apenas responde que gosta e que é melhor assim. Enquanto os dois estão em seu barco, Doug pergunta a Elliot como ele conseguiu essas coisas. E Elliot responde que tudo foi possível por causa de dinheiro e uma boa aparência. No dia seguinte, Doug mais uma vez vê Lena andando. E de repente ele ouve um grito. Ele corre para ver e vê que Lena está assustada no carro por causa de uma aranha. Ele tira a aranha e mata ela. Ele então conserta o carro para Lena, mas fica um pouco tímido quando ela se aproxima dele. Ele fala sobre essa interação com seu amigo e que diz que é melhor ter cuidado com o marido dela, pois ele não parece um cara com quem Doug gostaria de mexer. No caminho de volta do trabalho, Doug corre para Lena, que está sentada na varanda. Ela diz a ele que ela se trancou sem querer fora de casa e precisaria da ajuda dele para entrar. Ela pede para manter isso em segredo entre eles, porque Elliot havia pedido que ela cuidasse de si mesma. De repente começa a chover e Lena pede para ele pegar uma pedra e quebrar a janela de trás e entrar para que ela possa abrir a porta. Doug faz isso e consegue entrar e abrir a porta para ela. Ela convida ele para entrar para uma bebida e entrega para ele uma cerveja. Os dois começam a conversar e ela diz que ele tem um corte. Ela começa a limpar o corte
Elliot de maneira sedutora e diz que ele vai ficar bem. Doug então beija Lena e pede desculpas para ela, dizendo que foi ruim, mas ela não parece culpada e diz a ele para tentar novamente, mas dessa vez beijar melhor. Os dois começam a se beijar e então Lena começa a tirar suas roupas. Doug ajuda a tirar a roupa dela e eles acabam tendo uma relação íntima. No dia seguinte, eles acordam juntos na cama. Lena diz a ele que ele estava bem na noite passada e pergunta a ele se ele já esteve com uma garota antes. Ele, brincando, fala que foi sua terceira vez e Lena então se deita ao lado dele. Doug vai para casa e até sorri para si mesmo, pensando no tempo que ele acabou de passar com Lena. Ele então vai se encontrar com seu amigo, que diz que ligou para ele ontem à noite e escutou uma voz estranha de fundo. Ele então mostra para ele que tem algumas garotas para ele tentar ficar, mas Doug nem dá ideia. Nos próximos dias, Doug continua a olhar Lena e também começa a trabalhar para ela. Ele está trabalhando no barco quando Lena mais uma vez vem até ele e diz que o marido dela a enviou para ver como ele estava. Eles entram no barco e Lena pede para ele fechar a tampa do barco e começa a flertar com ele. Ela mais uma vez começa a tirar sua roupa, e eles acabam se beijando mais uma vez, o que leva eles a uma relação mais íntima. Naquela noite, Doug está trabalhando no bar quando ele vê Lena entrando com seu marido. Seu amigo vem atrás dele e aponta para algumas garotas, e diz a ele que ele está com pensamentos bons para essa noite. No dia seguinte, Doug anda em sua bicicleta, quando ele vê Elliot parado ao lado numa loja. Ele para e entra na loja para encontrar a Lena lá dentro. Ambos então saem pela porta dos fundos e acabam fazendo sexo, enquanto Elliot caminha pela loja procurando Lena. Ao ouvi-lo chegar, eles param e Lena então beija Doug e volta. Um tempo depois, Elliot está inspecionando o barco que Doug está consertando e conta a ele sobre acontecimentos e em seguida dá uma palestra sobre por que ele está fazendo Doug trabalhar tão duro. Ele diz que Doug lembra ele trabalhando duro. Ele também diz que vai sair da cidade. Doug aproveita isso e vai encontrar Lena, e eles fazem um piquenique na cama. Eles têm uma conversa íntima, e Lena leva um telefone para ele. Ela diz a ele que Elliot é um homem paranoico, e que o telefone vai ajudar eles a se falarem mais. Doug corre para a cozinha e Lena segue ele, mas eles são vistos pelo jardineiro. Algum tempo depois, Doug volta para a orla e vê que Elliot está ao lado de seu barco. Ele caminha apreensivo em direção ao barco e vê que Lena está com ele. Ele então pede a Doug para levar o barco para ter certeza de que é navegável. Durante o passeio, Elliot é quase atingido por um raio, mas ele consegue se abaixar. Elliot diz então que Doug estava tentando aconselhá-lo sobre mulheres e pergunta se ele tem alguma namorada. Doug responde que ele tem uma. De repente, o motor do barco dá algum erro e Elliot vai dar uma olhada. Lena leva um momento para dizer a ele que ela está pensando em se divorciar de Elliot. Ele então sai e pede a Doug para consertá-lo. Mais tarde naquela noite, ele recebe uma ligação de Lena, que está chorando, e diz a ele que Elliot agrediu ela e que ele partiu para uma viagem de negócio. Doug dirige para o hospital e diz a ela que ela precisa contar à polícia sobre isso, mas ela impede, e eles vão para casa. Um pouco mais tarde, ele está trabalhando quando recebe uma ligação de Lena, que está tomando sol ao lado da praia. Ela convida ele, e eles acabam ficando juntos em uma barraca de barco. Lena diz a ele que ela se sente livre com ele. Lena então diz a ele sobre a primeira esposa de seu marido, e como eles ainda estão envolvidos em uma batalha judicial. O amigo de Doug então pergunta sobre as atividades de Doug, e diz a ele que eles devem estar saindo com alguém, mas Doug apenas deixa esses comentários de lado. Ele então vai para casa e vê que Elliot está de volta. Ele de repente recebe uma ligação de Lena. Ele corre para seu quarto e chama Lena, que está atrás dele. Ela diz para ele vir imediatamente, pois ela precisa dele. Doug então corre para sua casa e descobre que Elliot e Lena brigaram, e ela conseguiu acertar ele na cabeça com uma ferramenta. Acontece que Elliot está morto e Lena tenta pedir ajuda de Doug. Lena diz a ele que ela não pode ficar em perigo e pergunta a ele o que ela deve fazer. Doug então diz a ela que eles vão descobrir algo, e ele diz que eles têm que agir normalmente. Ele vai trabalhar no bar, e quando vem de volta para casa, ele vê que Lena veio conhecer os pais dele. Eles têm uma interação estranha, e Doug sobe para seu quarto. Mais tarde naquela noite, ele vai para a casa de Lena, e ele pede desculpa por isso, e diz que ela não pode ficar em casa. Então, ela foi até a casa de seus pais. Doug diz que eles poderiam fazer isso parecer um acidente, mas Lena diz a ele que a desculpa não vai funcionar. Então, Doug vem com um novo plano, e ele leva o corpo de Elliot para seu barco, e diz a Lena que ele vai dizer aos policiais que eles brigaram e Elliot saiu de casa.
Apenas quando o barco está prestes a sair, um segurança vê Doug e o chama como o Sr. Harper, mas Doug age como Elliot e leva o barco embora. Pela manhã, os policiais estão investigando o que parece um acidente e ele vê os policiais chegando na casa de Lena. Ele vê Lena conversando com os policiais. Doug usou um feixe no navio para fazer outra lesão na cabeça de Elliot e depois usou um álcool e um cigarro para incendiar o barco. Doug então continua com sua rotina normal e ele está servindo um casal de policiais que estão falando sobre o acidente. Mais tarde, uma mulher é mostrada dirigindo para a cidade. Ela vai ao encontro da polícia e diz a eles que o LA Trust está levando o caso muito a sério. Elliot tinha um fundo de seguro muito bom e agora ele vai para Lena. Então eles estão investigando qualquer tipo de jogo sujo. A mulher continua a investigar o que aconteceu e pergunta a Lena sobre tudo o que aconteceu e se o casal estava se traindo. Lena responde que não teve qualquer caso extraconjugal e depois se levanta e se incomoda com os tipos de perguntas que estão sendo feitas. A polícia também está investigando o caso e o guarda da orla diz a eles que ele poderia ter um suspeito daquela noite. Os policiais então começam a falar com o pai de Doug e Doug pergunta ao guarda sobre o suspeito. Ele diz a ele que ele pensou ter visto Elliot naquela noite, mas poderia ter sido outra pessoa. O agente de seguros de antes então vai para casa para dar uma olhada na cena do crime. Ele descobre a janela de vidro quebrada que Doug partiu na noite em que conheceu Lena. A polícia também pergunta ao amigo de Doug e ele diz à polícia que pode haver alguma mulher que Doug está vendo. Isso deixa Doug com raiva e ele sai. Mais tarde naquela noite, o agente chega à casa de Doug e pergunta sobre a noite que a Lena visitou eles. Ela diz a eles que elas gostariam de ver Doug, e a essa altura Doug está em pânico e ele tenta ligar para Lena, mas corta a ligação quando seus pais voltam para o carro. Doug então responde algumas perguntas na delegacia, e o agente pergunta a ele sobre o relacionamento de Elliot com Lena. O agente tenta pressionar Doug a revelar os detalhes, mas sua mãe intervém e diz ao agente que ela não vai permitir que ela incrimine seu filho. Doug recebe uma mensagem de Lena, que ele fala para encontrar naquele galpão de barco. Lena diz a ele que eles têm que ficar separados por um tempo, e depois ela vai embora. Quando Doug chega em casa, a investigadora está de volta na sua casa e ela diz a ele que ela tem que pegar suas impressões digitais e um cotonete bucal. Eles colocaram Doug no carro e a agente então começa a intimidar ele, mas Doug não responde suas perguntas. Doug então conta sobre sua situação para seu amigo e seus pais. Enquanto isso, os policiais encontram uma correspondência para a amostra de sangue que o agente havia dado a eles. As tentativas de Doug para provar sua inocência são totalmente frustradas a cada passo, muito por culpa de Lena. Por exemplo, o jardineiro do casal que tinha visto Doug e Lena juntos acaba de ser assassinado antes que a polícia possa falar com ele. Doug consegue escapar em sua bicicleta. Ele vai para outro lugar onde encontra Lena. Quando ele chega no local, Lena rasga sua roupa e começa a gritar para deixá-la ir. Ela tenta fazer isso parecer uma tentativa de estupro. A polícia prende Doug. Ele diz à polícia que eles conhecem ele e que ele precisa fazer algo para limpar seu nome. Então um policial solta ele e ele corre para o hotel de Lena para colocar as mãos no celular dela. Mas assim que ele está procurando o celular, Lena sai e a agente entra. Ele diz a ela que o telefone tem prova completa de sua inocência. As duas mulheres então saem e Doug percebe que ambas têm a mesma tatuagem combinando. É lá que Doug percebe que a agente é na verdade a amante de Lena e tem sido sua cúmplice desde o início. Tudo vem como um flashback de volta para ele enquanto ele percebe que ele era apenas um peão em um jogo maior. A princípio parece que Lena vai deixar Doug para ele ser preso, porém em último gesto de amor, ela decide deixar o celular para Doug, que contém evidência de que ele precisa. As mulheres são então mostradas voando em um avião depois de reivindicar o fundo de seguro de Elliot. Assim que o filme termina, Doug explica como ele acabou sendo enviado para a prisão, mas em redução de pena por um curto período de tempo. Lena e sua amante ainda estão à solta, e ele se pergunta se elas vão fazer isso tudo de novo. Valeu pessoal, se inscreva para ver mais vídeos como este, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado.